Olá, pessoal. Meu nome é Andressa, sou analista de desenvolvimento aqui na Formet. Minha atuação é mais voltada para dados e analytics, e eu vou estar aqui falando um pouquinho para vocês de Business Intelligence e a importância de dados na tomada de decisões. Bem, sobre como os dados ajudam a tomar melhores decisões na TI. Quando a gente tem dados, a gente evita a subjetividade na tomada de decisões e consegue fazer com que ela seja mais pautada em evidências, né? Em bases históricas do que já aconteceu e até de repente prever o que pode acontecer. Quando a gente analisa dados, a gente também consegue reduzir custos e otimizar gastos. De que forma? A gente consegue analisar aonde está sendo gasto, se esse gasto realmente está sendo utilizado ou subutilizado, conseguindo ali enxugar custo, né? E além disso, a gente consegue diminuir riscos também. De que forma? De repente, com uma superalocação de licenças em que a gente não tem esse direito de uso, aí é possível fazer ações de saneamento, evitar problemas em auditoria, né? Então, com isso, a gente consegue diminuir riscos também. Além disso, com projeções, a gente consegue ter maior previsibilidade do que pode acontecer. E aí a gente tira aquela necessidade de ações emergenciais, que tem um custo muito maior. Falando ainda sobre auditorias, quando a gente não faz essa análise de dados proativa e deixa para fazer quando o problema bate na porta, a gente não tem uma visibilidade do ambiente, né? Então, talvez, se a gente tivesse começado isso antes, analisado o ambiente, visto a necessidade de fazer saneamento e resolvido esses problemas, não acarretaria num problemão quando a auditoria chega, né? Além disso, a gente consegue também fazer um true-up dentro do ambiente. De repente, alguns usuários estão com a licença subutilizada, enquanto outros têm necessidade daquela licença e não estão utilizando porque ela já está alocada para um usuário que está subutilizando. A análise de dados também apoia no planejamento de TI. De que forma? A gente consegue criar projeções, previsões com base na nossa base histórica de dados. E aí a gente prevê um problema antes dele acontecer. Bom, a gente já falou um pouco da importância dos dados na tomada de decisão, né? Mas como eu começo a coletar esses dados? Por onde eu começo? Primeiro, é importante entender o que a gente precisa analisar, quais insights que a gente quer ter com esses dados. Com base nisso, a gente vai criar ali os indicadores que a gente precisa para apoiar essa tomada de decisão. Depois que a gente fechar ali os indicadores, aí sim a gente vai partir para a coleta de dados, porque aí com os indicadores fechados, a gente entende quais dados que a gente precisa ter para criar esse indicador e responder a nossa pergunta de negócio. E aí, uma vez que a gente estipular os dados que precisam ser coletados, é importante que eles tenham donos, né, para que essas rotinas aconteçam de forma fluida e não caiam em esquecimento. Quando a gente tem donos para esses dados também, a gente aumenta a confiabilidade daquela base de dados. Porque de nada adianta a gente ter uma base extensa de dados em que a gente não tem confiança, né? Por mais que a gente aplique as regras de negócio de forma correta, a gente vai ter um insight ali que não vai ser confiável porque a base não é confiável também. Então, depois de coletar esses dados e ter uma base de confiança, aí sim a gente vai começar a criar esses indicadores, analisar esses dados e aí fazendo um trabalho estruturado e incremental. À medida que a gente vai analisando, a gente vai sentindo necessidade de outros indicadores, talvez adicionar dados à nossa base, e assim a gente vai incrementando e tendo ali insights que vão apoiar cada vez mais o negócio.